Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui novamente conectados para compartilhar do estudo da lição da Escola Sabatina com vocês. Chegamos já à última lição do trimestre. Como passa rápido, não é mesmo? Mas espero que, de certa maneira, este estudo tenha sido algo proveitoso para ti, para que você realmente compreenda a importância de ter o estudo diário da lição na sua casa acontecendo, ter a importância dessa busca contínua do estudo da palavra de Deus para ter cada vez mais comunhão com Deus e, consequentemente, todos os dias buscar esse crescimento em Cristo até que Ele venha. E realmente eu digo que esse estudo da lição desse trimestre foi proveitoso para mim, porque ali eu consegui entender algumas coisas também, especialmente trazer algumas aplicações também para minha vida. Espero que você também possa ter aprendido muitas coisas e ter trazido também algumas aplicações para a sua vida, para que você possa também colocar em prática na sua vida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Última lição do trimestre, o autor talvez escolhe o melhor de todos os títulos, que é, na verdade, um apelo para o povo israelita, mas esse apelo também pode ser aplicado como um apelo hoje para nós. E o título da lição que ele coloca é Escolham hoje. Escolham hoje. E por esse motivo, dentro desse título, o autor então escolhe talvez um dos versos mais bonitos do livro de Josué. Um verso onde possivelmente você o conheça o findar dele. E Josué, capítulo 24, no verso 15, é o verso então escolhido pelo autor para ser o verso para memorizar. E esse verso diz assim: Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus por isso. Josué, ele se encontra no último grande ato público e ele convoca então em Siquém, convoca todo Israel para renovar o pacto. Percebe que, na verdade, é um momento muito importante também para Josué, já que Josué estava numa idade avançada. E Josué então solicita também que tragam a Arca da Aliança de Siloé para Siquém, para dar, de certa maneira, algo ainda maior para aquele momento a qual agora ele teria com o povo israelita, uma renovação do pacto, da aliança com Deus. O verso para memorizar nos traz alguns pontos muito importantes e eu coloco aqui, um deles é escolham hoje. Escolham hoje. Ou seja, o primeiro ponto a entender dentro dessa expressão é que não tem como haver uma neutralidade na escolha. Ou você escolhe a Deus, ou consequentemente você já escolheu o inimigo de Deus. Em outras palavras, não tem como eu ficar em cima do muro para tomar uma decisão em escolher a Deus ou não. Se eu não me posiciono do lado de Deus, se eu não escolho a Deus, consequentemente, mesmo não tendo escolhido o inimigo de Deus, consequentemente, por não escolher a Deus, eu já me posicionei do lado do inimigo de Deus. Vocês entenderam? Por isso Josué, ele vem com essa expressão clara, inspirado por Deus, ele vem com essa expressão para que o povo pudesse realmente compreender. Não tem como vocês servirem a dois senhores. Não tem como você ficar em cima do muro. Vocês precisam tomar uma decisão do lado de Deus. Mas a decisão vai ser de acordo à vontade de vocês. Mas realmente vocês hoje precisam escolher. Por isso, escolham hoje. Escolham hoje. É interessante você notar também que essa escolha, você consegue perceber claramente que Josué, ele não força a decisão. Isso mesmo. Josué entende que Deus respeita o livre-arbítrio. Deus respeita a sua decisão. Deus não arromba a porta do seu coração. Deus, ele bate na porta do seu coração e pede para entrar na sua vida. Deus não força entrada, ok? Por esse motivo, então, você observa dentro deste contexto, aonde Josué claramente não está empurrando a escolha de Deus para a vida das pessoas, mas deixando realmente a decisão nas mãos dela. Só que Josué também faz algo muito interessante aqui, muito oportuno, que também deve ser feito por nós,
que é, na verdade, testemunhar. Você percebe que o verso relata no findar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué não apenas convoca o povo para este momento realmente muito oportuno, muito importante para o povo de Israel, que era essa renovação da aliança com Deus. Mas Josué não apenas convoca o povo, Josué, ele testemunha. Ele diz assim: olha, a escolha é de vocês, mas eu já tomei a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Olha para mim aqui. Você já tomou também a sua escolha? A escolha de servir a Deus? A escolha é sua, mas eu e a minha casa aqui, nós já escolhemos servir ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus por isso. É interessante nós notarmos também a expressão casa. A fé, ela não deve começar necessariamente no púlpito e nós termos fé somente no púlpito, termos fé somente na igreja, mas a fé, ela deve se iniciar também na nossa casa. A nossa casa, a nossa família, o nosso lar tem que ser um pequeno céu nessa terra, aonde então eu posso afirmar: eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de domingo. Lição de domingo, o autor traz o título Vocês Estavam Lá e sugere para nós lermos Josué capítulo 24, do verso 2 ao verso 13. E aqui dentro deste ponto você vai observar que Deus ele chama então Israel a reconhecer a sua identidade. A entender, de certa maneira, que tudo o que aconteceu no passado é porque Deus estava com eles. Fazer com que eles pudessem relembrar isso. Muitas vezes, quando nós chegamos ao findar do ano, e nós estamos chegando ao findar de mais um ano, nós devemos também recordar de quantas vezes Deus realmente atuou na nossa vida. Lembrarmos das coisas boas que aconteceram, mas também das coisas difíceis que aconteceram. E darmos realmente graças em tudo. É importante nós frisarmos, não é dar graças a Deus por tudo, porque aliás acontecem muitas coisas difíceis na nossa vida. Mas lá no livro de Tessalonicenses, Paulo relata que nós devemos dar graças em tudo, ou seja, independente do que aconteceu, nós precisamos sempre nos lembrarmos, o que, pastor? Que nós não estávamos sozinhos. Deus estava conosco. Se aconteceu algo ruim, entenda, Deus estava conosco e Ele nos ajudou naquele momento difícil. Se aconteceu algo bom, entenda, Deus estava contigo e Ele realmente abriu as portas para que acontecesse aquilo que foi maravilhoso na sua vida. Amém? Por isso, realmente, nós precisamos entender. E é exatamente esse ponto que Josué, então, quer fazer com que o povo israelita novamente possa recordar. Possa recordar o que, pastor? Possa recordar que a libertação, possa recordar que a herança são todos resultados exclusivos da graça de Deus. Se eles foram libertos do Egito, se eles conseguiram agora herdar a terra prometida, foi unicamente devido à graça de Deus. Jamais foi por causa de méritos humanos. E quando Josué convoca o povo, Josué quer fazer realmente com que o povo possa relembrar que tudo o que aconteceu foi porque Deus estava com eles. Amém? E isso nós devemos trazer para a nossa vida. Entender que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nunca se esqueça disso. Se você está passando por momentos difíceis, entenda, você não está sozinho. Deus está contigo e Deus te dará a vitória no momento certo, no tempo dele. Amém? Louvado seja Deus por isso. Se você tem passado momentos bons na sua vida, não se esqueça. Não se esqueça de adorar, de louvar, de agradecer a Deus, porque é Ele quem está contigo. É Ele quem está abrindo as portas que precisam ser abertas para a sua vida. Tenha cuidado para não se esquecer disso, porque se você se esquecer, é o momento mais oportuno para você se afastar de Deus. Por isso, em momentos bons da vida, também lembre de Deus. Os momentos ruins, também lembre de Deus. E entenda que Ele sempre está com você. Amém?
Louvado seja o nosso Deus por isso. E Josué está querendo realmente fazer com que o povo entenda este ponto. Quando você vai no texto de Josué capítulo 24, você vai ver que é como se fora o próprio Deus ali falando. Assim diz o Senhor. Exatamente isso. Além disso, você vai observar que o eu é dominante. Se você abrir aí a sua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 24, você for no verso 3, eu vou abrir aqui, Josué capítulo 24, no verso 3, diz assim: Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai. Você vai observar que o eu realmente agora é algo que acontece, que é dominante agora dentro desses versos. Josué quer que o povo entenda que é Deus quem está, de certa maneira, falando. Isso mesmo. Quando você vai no verso 4, a Isaac dei. Você percebe que essa expressão dei é realmente dentro desse mesmo contexto, onde o eu é dominante. Você vai no verso 4, a Isaac dei, no verso 5, então enviei Moisés. Eu enviei Moisés. Então você percebe que Josué quer que o povo entenda que Deus é quem está falando. E esse ponto realmente é muito interessante para nós irmos compreendendo esse ponto de entender que tudo que eles conquistaram, as batalhas que eles enfrentaram e que Josué está querendo fazer com que eles relembrem disso, ele está querendo realmente mostrar para eles que tudo aconteceu devido à graça de Deus, pelo fato que Deus realmente estava com eles. E nós precisamos trazer isso também para a nossa vida. Entender que se chegamos até aqui é porque Deus está conosco. Se alcançaremos a vida eterna é porque Deus está conosco. É unicamente pela graça do nosso Deus. E louvado seja Deus por isso. Deus queria que Israel entendesse que a sua história é um testemunho vivo da graça divina, para que a obediência realmente fosse resposta de gratidão. Isso mesmo, não de tentativa de merecimento. A obediência que o povo de Israel deveria ter seria uma resposta em gratidão à graça já alcançada por Deus na vida deles. Não era necessariamente a obediência para ser uma forma de merecimento. E aqui nós podemos aplicar para nós hoje também. Ser fiel a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, sermos obedientes a Ele através da guarda dos mandamentos, seguir o que assim diz o Senhor, não é uma forma de merecimento para a vida eterna, mas sim uma forma de agradecimento pela graça de Deus. Uma forma de demonstrar que realmente eu aceitei a graça no meu coração. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Que nós possamos trazer realmente essa lição também para a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá comigo para a lição de segunda. Lição de segunda-feira. O autor traz o título Com Sinceridade e Verdade. E sugere que nós venhamos a ler Josué agora no capítulo 24, no verso 14 e o verso 15. Você vai observar que Josué agora nessa conversa com o povo israelita, Josué começa a pedir algumas coisas. Você vai observar, por exemplo, que Josué solicita 3 coisas, eu coloco aqui, que ele pede agora para o povo israelita. A primeira delas é temer ao Senhor. O que seria temer ao Senhor, pastor? Seria essa reverência, seria esse reconhecimento da soberania de Deus. Seria realmente colocar Deus acima de tudo e de todos. Essa reverência ao Senhor. Por isso, teme a Deus. Esse é o primeiro apelo que Josué faz para o povo israelita, entendendo então que esse apelo também deve ser feito hoje para nós. Devemos então buscar temer a Deus, buscar essa reverência ao nosso Senhor, colocá-lo realmente em primeiro lugar na nossa vida, acima de tudo e de todos. Amém? Você toma essa decisão na sua vida também? Louvado seja a Deus. Você percebe um segundo apelo que Josué então faz para o povo israelita: servir ao Senhor. O que é servir ao Senhor? É um compromisso prático. Não é apenas através de palavras que eu devo realmente servir a Deus,
mas com um compromisso prático. A minha vida deve ser realmente uma luz que ilumine a vida de outras pessoas. Eu devo realmente buscar servir a Deus não apenas com palavras, mas com atitudes, com reverência realmente ao Senhor. Por isso, o segundo apelo que Josué faz para o povo israelita também é um apelo para nós hoje. Que nós realmente possamos servir ao Senhor. Ou seja, termos um compromisso prático com o nosso Deus. Amém? Um terceiro apelo que eu coloco aqui na minha lição é o apelo que Josué faz ao povo israelita, que também deve ser um apelo para nós hoje. Abandonar a idolatria. Muitas vezes nós temos idolatrias não visíveis, mas muitas vezes escondidas. Muitas vezes o nosso coração ama algo a mais do que ama a Deus. E muitas vezes não é aquilo visível que está na nossa frente, mas aquilo que de certa maneira está invisível aos olhos humanos, está me afastando cada vez mais de Deus. Nós podemos dizer pecados acariciados, podemos dizer que talvez você tenha colocado algumas coisas acima de Deus e colocando consequentemente Deus em segundo plano. Se Deus está em segundo plano, se Deus está em segundo lugar, aquilo que está em primeiro se torna uma idolatria na sua vida. E nós temos esse apelo feito aqui para o povo israelita, que é também um apelo feito para mim e para você. Abandonar a idolatria. E além disso, então, Josué sugere que o povo então busca integridade e fidelidade. E isso também deve ser para cada um de nós. Buscarmos integridade, ou seja, não misturar o culto a Deus com práticas idólatras. Sirva realmente ao Senhor. Buscar realmente fidelidade, ou seja, se manifesta através da perseverança diária. Fidelidade, em outras palavras, permanecer leal ao nosso Senhor todos os dias da nossa vida. Quer seja momentos bons, quer seja momentos ruins, momentos difíceis, que nós possamos realmente buscar essa fidelidade, que é permanecer leal ao nosso Senhor. Integridade, eu busquei isso, integridade é a palavra tamim, e ela tem um significado inteiro, completo, sem divisão, sincero. E já a fidelidade, a palavra emet, significa verdade, firmeza, constância. Em outras palavras, nós poderíamos dizer então que o autor ele ensina que servir a Deus envolve um coração inteiro, tamim, e uma vida constante. Isso mesmo. Eu devo realmente me entregar por completo a Deus todos os dias. Inteiramente a Deus, constante, todos os dias. Amém? Por isso eu venho falado nesse trimestre a importância de nós buscarmos esse crescimento em Cristo diariamente na nossa vida, para que assim então nós possamos estar seguindo a vontade de Deus. É importante nós frisarmos também que buscar isso, buscar integridade, buscar fidelidade, não significa perfeição, mas significa um coração sem divisão e uma lealdade que realmente permanece na nossa vida, onde realmente eu coloco Deus em primeiro lugar. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira, o autor traz o título Livres para Servir. E ele traz aqui para nós estudarmos o livro de Josué, capítulo 24, no verso 16 ao verso 18, onde há uma resposta de Israel agora ao apelo de Josué, e também traz uma resposta agora, a maneira que Josué reage a essa resposta do povo israelita, que está no verso 19 ao verso 21 do capítulo 24 de Josué. E é interessante você notar, dentro desses versos, que a resposta de Israel, ela foi realmente reafirmar a lealdade à palavra de Deus. Você percebe claramente que a resposta do povo de Israel realmente demonstra que eles sabiam quem era Deus. Sabiam o que Deus realmente havia feito. Só que o mais interessante é agora a
contrarresposta, vamos dizer assim, de Josué para o povo. Josué faz um apelo, o povo agora traz uma resposta e Josué novamente agora faz algo muito interessante, traz novamente um apelo muito interessante. Porque Josué agora, ele de certa maneira, ele responde com uma advertência. Mas eles não haviam respondido de uma maneira correta, eles não haviam realmente demonstrado que eles sabiam quem era Deus, sabiam o que Deus havia feito por eles? Você não disse isso, pastor? Sim, eu disse. E foi isso realmente que o povo israelita fez ao responder a esse apelo a Josué. Só que Josué conhecia o coração. Josué sabia que aquelas pessoas, muitas delas ainda haviam colocado Deus em segundo plano. Ainda estavam adorando a criatura ao invés de adorar ao Criador. E por esse motivo, Josué traz uma advertência. Josué, ele não rejeita a decisão do povo, mas ele faz o quê? Ele desafia essa superficialidade, mostrando realmente o quê? Que servir ao Senhor não pode ser um voto emocional. Não é aquele voto emocional, agora eu fiz um apelo e agora eu tomei uma decisão ao lado de Jesus de forma emocional. E naquele momento, então, eu tomo uma decisão ao lado de Jesus, eu choro. Não que isso seja errado, você fazer apelos. Não, pelo contrário, você deve fazer apelos se você é um pregador. Só que a pessoa agora que toma uma decisão, ela não pode tomar uma decisão apenas emocionalmente, não pode ser apenas para aquele momento específico. Ela deve tomar uma decisão aonde vai envolver um compromisso diário com Deus. E é esse compromisso diário com Deus que Deus quer de nós. E por isso Josué faz uma advertência. Não é apenas agora, neste momento, tomar uma decisão e saber quem é Deus e o que Deus fez por vocês. Mas é realmente mudar a rota. É entender que o que vocês estão fazendo lá no lar de vocês não deve mais ser feito. É entender que você e a sua casa, se realmente tomam uma decisão ao lado de Deus, você e a sua casa devem servir ao Senhor. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Josué, ele na verdade responde com um alerta necessário, porque servir a Deus exige mais do que boas intenções. Exige fidelidade, exige perseverança, exige realmente um compromisso diário com Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso, que você possa realmente buscar servir ao Senhor. Você é livre para servir a Deus ou ao mundo, mas que a sua escolha possa realmente ser a melhor escolha. E a melhor escolha, com toda certeza, é servir ao Senhor. Não apenas com palavras, mas com atitudes que demonstram que realmente eu sou fiel a esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá para a lição de quarta-feira. Lição de quarta-feira, o autor traz o título Os Perigos da Idolatria e sugere para nós lermos Josué capítulo 24, no verso 22 ao verso 24, onde você vai observar que Josué agora repete novamente o seu apelo. E é interessante você notar esse ponto. Por que Josué realmente repete o seu apelo? Porque Josué sabia de muitas coisas. Sabia que muitos ali ainda precisavam abandonar os ídolos, aqueles a qual eles colocavam acima de Deus. E é interessante então você notar esse texto, porque esse texto realmente nos traz essa história. Quando você vai no verso 23, você vai observar, deitou fora os deuses que há no meio de vós. Então deitai fora, jogue fora aquilo que te afasta de Deus. Aquilo que coloca realmente Deus em segundo plano, o que tem colocado Deus em segundo plano na sua vida, entenda, tira isso da sua vida, coloque Deus em primeiro lugar. Amém? Louvado seja Deus por isso. Você observe claramente que a idolatria ainda não havia saído totalmente do meio do povo israelita. E por esse motivo, então, Josué repete o apelo para que eles pudessem eliminar de Israel todos os ídolos domésticos,
todos aqueles ídolos ocultos que talvez não estavam à vista dos homens, mas aonde Deus sabe todas as coisas. Por isso, Josué repete o apelo, e você observa isso claramente. No verso 23 também do capítulo 24, você vai observar a expressão inclinai. E essa expressão no hebraico, ela dá a ideia de direcionar, de ajustar. Ou seja, em outras palavras, não basta apenas remover objetos, ok? Não basta apenas remover objetos. É necessário reordenar afetos, ok? Em outras palavras, a verdadeira reforma começa no interior. Isso mesmo, no nosso coração, na nossa mente, aonde agora a mudança externa é uma consequência de realmente internamente, no meu coração, na minha mente, eu ter deixado agora Deus realmente morar na minha vida, habitar na minha vida. Por eu ter agora realmente colocado Deus em primeiro lugar na minha vida, essa mudança interna acontece agora posteriormente uma mudança externa, que é uma consequência. Ou seja, ser obediente a Deus é uma consequência de aceitá-lo na minha vida, aceitá-lo no meu coração, aonde agora ele me dá força, me dá sabedoria para continuar essa jornada, me capacita, está comigo para que eu continue sendo fiel a esse Deus até que ele venha. Amém? Por isso a salvação realmente ela é unicamente pela graça de Deus. Deus quer transformar a sua vida como queria transformar a vida do povo israelita. Deus quer transformar o seu coração, te dar um novo coração. E aí, consequentemente, havendo essa mudança no interior, acontece então uma mudança externa na minha vida. Renovar a aliança não é apenas prometer servir ao Senhor, mas remover tudo que disputa o lugar dele no nosso coração. Renovar a aliança com Deus, esse pacto com Deus, não é apenas prometer servir ao Senhor, mas é realmente fazer o que, pastor? Remover. Remover o que, pastor? Tudo o que disputa o lugar dele em primeiro lugar na nossa vida. O que você ainda tem que remover para que Deus esteja realmente em primeiro lugar na sua vida, acima de tudo e de todos? Você sabe. Se tem algo que você precisa remover, é momento de você remover, de colocar realmente Deus acima de tudo e de todos. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de quinta-feira. Lição de quinta-feira, o autor traz o título Terminando Bem e nos leva a lermos o livro de Josué no capítulo 24, do verso 29 ao verso 33. É interessante você notar que o epílogo histórico ele funciona como um alerta profético e pedagógico para todas as gerações do povo de Deus. Ou seja, não é apenas para o povo israelita, não é apenas para o início da nossa igreja, é para todo o povo de Deus durante todas as gerações até que ele venha. E por isso, o autor da lição ele coloca que ao descrever o enterro de Josué, por exemplo, de Eleazar e dos ossos de José, o autor apresentou um contraste entre a vida fora da terra prometida e o início da vida dentro dela. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque durante toda essa lição do trimestre, nós aprendemos que o passado deve inspirar fidelidade. Isso mesmo. O passado deve inspirar fidelidade no presente para garantir o nosso compromisso com Deus no futuro. Por isso eu devo olhar para essas pessoas que ficaram dentro da história, para esses mártires, para essas histórias de pessoas que buscavam esse contato íntimo com Deus, essa comunhão com Deus. Devemos realmente buscar, olhar o passado, e ao olhar o passado buscarmos inspirações para a nossa vida de fidelidade no presente, para que, consequentemente, nós possamos garantir esse compromisso com Deus também no futuro. A verdadeira vitória não é apenas servir a Deus por uma geração, mas também preparar outra para servir a Deus, até que Ele venha. Ou seja,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é apenas me preparar, mas é preparar a minha família, é preparar o meu filho. Eu tenho um filho de 11 anos de idade. É prepará-lo para cada vez mais se conectar com Deus, se colocar nas mãos de Deus, para que ele também possa ser um instrumento de Deus, até que ele venha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é apenas preparar a minha geração, mas é fazer com que o meu lar seja um pequeno céu, para iluminar também os lares das outras pessoas ao redor, para que, de certa maneira, possamos influenciar a importância de tomar uma escolha, aonde a melhor de todas é escolher servir a Deus. Porque escolhendo servir a Deus, eu e a minha casa, quando Ele voltar para nos buscar, nós teremos o privilégio de estar com Ele face a face. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. E eu concluo com a parte de sexta-feira. A escritora cristã inspirada por Deus, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz o seguinte: entre as multidões que saíram do Egito, havia muitos que tinham sido adoradores de ídolos, e tal é o poder do hábito que a prática continuou secretamente, até certo ponto, mesmo depois do estabelecimento em Canaã, na terra prometida. Josué tinha consciência desse mal entre os israelitas e percebeu claramente os perigos que resultariam disso. Ele desejava sinceramente ver uma reforma completa entre o exército hebreu. A conclusão do livro, ela fala claramente de algo que acontecia no meio do povo, aonde nós devemos também, muitas vezes, trazer para a nossa realidade hoje. A realidade hoje é que, assim como o jovem rico, muitos estão perdidos dentro da igreja. E nós precisamos realmente buscar uma conversão. Precisamos realmente entender se estamos colocando alguma coisa acima de Deus, nós precisamos tirar. Nós precisamos tomar uma decisão ao lado de Jesus, de realmente colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, de servir ao Senhor, custe o que custar, de colocá-lo realmente como o primeiro da nossa vida. Josué faz esse apelo para o povo israelita, porque mesmo estando na terra prometida, mesmo estando e vendo Deus agindo na vida deles, mesmo sabendo quem era Deus, mesmo entendendo o que Deus tinha feito por eles, ainda estavam perdidos. E Josué, então, sabiamente usado por Deus, ele faz um alerta: filhos, vocês precisam hoje escolher realmente a quem servir. Porque se vocês colocarem outros deuses acima de Deus, vocês vão perder essa terra prometida. Aplicando para nós hoje, nós também precisamos escolher a quem servir. Porque se nós colocarmos outros deuses acima de Deus, e muitas vezes pessoas colocam dinheiro acima de Deus, se nós colocamos outros deuses acima de Deus, nós também iremos perder a terra prometida. E eu não quero perder a terra prometida. Você também não quer, né? Eu sei que não. Por isso, meu apelo para você ao findar dessa lição, desse trimestre que foi grandiosa, é: coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Decida-se hoje, você e a sua casa, decida hoje servir ao Senhor. Afaste tudo aquilo que te afasta de Deus. O coloque em primeiro lugar, porque eu creio que logo, logo Jesus vai voltar e nós teremos o privilégio de estarmos com Ele face a face. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos orar comigo? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Jesus, por essa lição grandiosa que tivemos durante esse trimestre. E muito obrigado, ó Pai, por terminar com esse tema, onde nós devemos escolher hoje a quem realmente vamos servir. Que nós possamos, ó Pai, entender que a melhor escolha de todas é servir ao Senhor, porque logo, logo, o Senhor vai voltar para nos buscar. Ilumina, Senhor, cada lar que está ouvindo essa mensagem, que está estudando essa lição junto comigo. Ilumine cada lar, ó Pai, e que esses lares possam ser pequenos céus nessa terra, e que eles possam hoje escolher
de uma vez por todas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa possa ser a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te capacite a sempre colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, acima de tudo e de todos. Amém? Deus te abençoe.